Uh. Yeah. Yeah. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao 49ers Mailbag, a mailbag do 49ers Mil Grau, um quadro novo que nós estamos estreando hoje, em que eu vou responder algumas perguntas que vocês enviam para a gente, seja pelo Instagram ou pelo Twitter. E eu vou começar com uma pergunta que eu mesmo criei e já vou responder para vocês, porque eu acho que pode ser a dúvida de muita gente daqui a pouco. Ah, mas por que a minha pergunta não foi respondida? Bom, tem três possibilidades. Número 1, pode ser uma pergunta que seja um assunto que eu vou falar depois em outros vídeos, eu já estou preparando mais conteúdos, e aí se é uma coisa que eu vou abordar mais para frente em detalhes, não vou estragar com spoiler agora, né? Então, às vezes, dependendo do tema que você perguntou, não vou trazer a pergunta aqui. Outra opção pode ser que seja uma pergunta que até é relevante, mas que eu não faço a menor ideia da resposta, aquelas coisas que, chuta qualquer resposta que tanto faz, e aí acho que não agrega muito também trazer aqui. E a terceira opção pode ser que simplesmente sua pergunta seja uma merda, e aí ficou de fora. É isso. Então vamos às perguntas que foram selecionadas, eu tenho aqui uma cola, e eu vou trazer a primeira pergunta do Pedro Pessonic, do Twitter. @ornelasPPS. Schwartz, que eu deduzo que é o Jim Schwartz, Morris, né, Raheem Morris, ou o Gus Bradley, o outro. Qual seria a melhor escolha para Defensive Coordinator dos 49ers e qual que é a mais provável? Bom, ele está falando aqui, obviamente, da saída do Robert Saleh, que foi confirmada ontem, ele vai ser head coach do Tennessee Titans, né? Então, quem são os prováveis candidatos para a vaga do coordenador defensivo dos 49ers e quem seria a melhor escolha? Na minha opinião, eu acho que assim, o Jim Schwartz, eu não sei nem se ele está disponível, porque eu acho que ele tinha contrato com o Browns, né? Mandaram o técnico embora, eu não sei se já romperam o contrato com ele, eu acho que ele deve estar ainda sob contrato, então não daria nem para cogitar essa possibilidade no momento. Mas eu acho que também não seria o caso, eu acho que vai ficar muito, com certeza, aí entre o Gus Bradley, que já está no elenco, né, já está no grupo lá de técnicos, está sob contrato dos 49ers, então seria uma possibilidade, tem até um cheirinho, né, de que o Shanahan já colocou ele lá esperando que se o Saleh saísse já teria um herdeiro, né, um substituto pronto. Mas surgiu a oportunidade do Raheem Morris, né, que era técnico do Atlanta Falcons, foi mandado embora, obviamente que o Shanahan não podia contar com isso, então por isso que ele já preparou o Gus Bradley, mas eu acho que a tendência é o Shanahan falar, bom, agora que eu tenho a opção do Morris, eu prefiro o Morris, né, porque é um cara que ele conhece há muito tempo, respeita demais, sempre quis levar ele pro 49ers e nunca surgiu oportunidade, né, quando tinha vaga o Morris estava empregado, quando o Morris estava desempregado não tinha vaga, e inclusive acabou indo por conta disso pro Los Angeles Rams, foi campeão como coordenador defensivo lá, e eu li um livro, né, sobre a história da árvore aí do Shanahan e do Sean McVay, e o Kyle Shanahan, quando ele arranjou o primeiro estágio dele lá no Bucs, o Raheem Morris era técnico, né, um dos assistentes defensivos lá, era assistente do Mike Tomlin, e o Mike Tomlin ainda era um assistente defensivo lá também no Bucs, e o Shanahan ligou pro pai dele, logo depois, assim, 2 semanas que ele estava lá, né, fazendo esse estágio, falou, pai, pelo amor de Deus, se você tiver chance de contratar o Mike Tomlin, você tem que contratar, que o cara é muito bom. Se você não conseguir, contrata o assistente dele, o Raheem Morris, porque esse cara é fera, e os dois vão ser técnicos, head coaches algum dia, né, e ele tinha razão, os dois foram head coaches, o Tony acabou de sair do Steelers depois de 1000 anos, e o Raheem Morris já foi 2 vezes head coach, né. Infelizmente as 2 não deram certo, mas enfim, ele mostrou talento para chegar lá. E aí quando o Morris foi demitido como técnico do Bucs, né, que ele foi crescendo e chegou até a ser técnico do Bucs, quando ele foi demitido, o Mike Shanahan, o pai do Kyle Shanahan, levou ele para Washington, né, quando eles estavam todos juntos lá, ele foi ser assistente do Mike Shanahan lá, eles trabalharam junto lá há muito tempo, de lá o Shanahan levou ele para Atlanta, né, então naquele time do Atlanta Falcons, que foi perder o Super Bowl para o Patriots, o Morris estava lá junto com o Shanahan, e o Shanahan respeita demais ele, e o Raheem Morris respeita demais o Shanahan também. Quando o Raheem Morris foi ser
técnico a primeira vez do Bucks, o primeiro cara que ele ligou para convidar para fazer parte do grupo dele de técnicos foi o Kyle Shanahan, né? Então os dois se respeitam muito, e eu acho que para o 49ers seria a melhor opção, porque é alguém que o Kyle Shanahan vê meio como um irmão mais velho, é um cara que tem uma personalidade diferente, né? Os técnicos que já trabalharam com ele sempre falam que ele comanda assim o grupo, né? Tem um carisma, então ele fala as coisas que você tem que ouvir, né? Discorda de você, te questiona, mas de uma maneira que você não fica puto com ele, né? Você parece que até sai feliz quando ele te dá uma carcada. Então, eu acho que é um cara que agregaria muito, não só tecnicamente, mas também de ser mais uma voz para o Kyle Shanahan ouvir, que acho que ele ouve muito o John Lynch hoje, mas de repente seria alguém que está, né, junto lá entre os técnicos, que pode chegar uma hora e falar, Shanahan, você está viajando aqui, pensa bem o que você está fazendo e tal. Eu acho que seria importante isso para dar mais equilíbrio no grupo, e é um cara que acabou de perder a segunda oportunidade como head coach, né? Muito provavelmente vai ser difícil demais ele ter a terceira, então é um técnico que você dá para você pensar a longo prazo, de repente ele poderia chegar e se tiver sucesso ficar, sei lá, enquanto o Shanahan foi o head coach, ele ficar como coordenador defensivo, para dar um pouco mais de estabilidade para essa posição. Então seria a escolha que mais me agrada aí, e é a que eu aposto que vai ser a mais provável. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é do Márcio Catalão 2, essa veio do Instagram. Lesões, o que fazer? Esse é um assunto que toda off-season e durante a temporada também está na cabeça do torcedor do 49ers, porque a gente todo ano se lasca, se ferra. O que fazer? Agora a teoria do momento é a questão da estação elétrica, da subestação elétrica lá do lado, que causaria lesões. Estamos em São Francisco, estação elétrica, acho que o jeito é fio terra em todo mundo, né? Não, falando sério, eu acho o seguinte, a abordagem que mais me agrada seria a mesma que foi feita no Special Teams, né? A gente tinha um Special Teams que era muito bosta, trocou o coordenador de Special Teams, continuou uma bosta, e aí esse ano a gente trocou de novo, tentou uma abordagem diferente e não foi uma maravilha, assim, tivemos ainda alguns problemas, tem que melhorar, mas saiu da desgraça, né, da água de esgoto pro vinho francês, né, então melhorou demais, mas não melhorou só porque trocou o coordenador, porque trocou a filosofia, né, assim, praticamente todos os jogadores que eram de Special Teams, os principais jogadores de Special Teams do ano passado, nenhum ficou, todo mundo foi trocado, os gunners, os jogadores que tinham mais snaps, o punter foi trocado, o long snapper foi trocado, o único que não foi trocado foi o kicker, e aí depois do primeiro jogo foi trocado também, então no final trocou todo mundo, não tem ninguém que teve uma quantidade de volumes grandes de snap ano passado, que teve esse ano também. Então, por isso que melhorou só. Não é porque mudou o coordenador, mas mudou também a filosofia do tipo de jogador que você está colocando lá. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar na abordagem de lesões. Acho que tem que mudar o grupo todo ali de preparação atlética e mudar a mentalidade do time, né? Tem que buscar jogadores que você acha que o risco de lesão é menor. Então, o 49ers arrisca demais com jogadores que têm histórico de lesão ou jogadores que são menores, né? Então, a gente viu esse ano, draftou o Upton Stout no terceiro round, lá um menor defensive back, talvez o menor jogador do draft inteiro. Não machucou, foi bem até, mas você tá correndo um risco, né? É um cara que você sabe que, a tendência é ele ter mais propensão à lesão. O Nick Martin, que era o linebacker, também é o menor linebacker que tinha de todos lá, e aí quase não conseguiu jogar. Quando foi jogar, o primeiro snap tomou uma pancada, concussão, o cara tá 2 meses no protocolo de concussão. Então, Javon Kinlaw tinha um problema no joelho, os médicos falam, não, dá para encarar. Você arrisca o pique 13 com um cara que tá com um problema no joelho, depois quando dá errado, você vai falar o quê? Mesmo o pique desse ano, Michael Williams, é um cara que teve problema de lesão ano passado, no college, jogou o ano inteiro quase machucado, e aí o pessoal veio pelo copo meio cheio, né? Mas ele aguentou o tranco e mesmo machucado ele jogou a temporada inteira. Mas o cara já tá, né? Você vai forçando a musculatura, parece carro batido, né? Nunca volta 100%. Aí esse ano já rompeu o ligamento lá num lance meio que sozinho, né?
talvez por ter forçado a musculatura de forma incorreta, porque jogou machucado no college o tempo inteiro. Então, assim, tem uma questão de azar, mas também tem uma questão de que o time não se ajuda. Né? A gente foi para essa temporada com o Ben Bart de titular de offensive guard, que é um cara que não ficou uma temporada saudável na NFL, 4, 5 anos que ele tá na NFL. E aí o cara jogou 2 jogos e machucou. E é um problema, porque quando você aposta num cara que tem histórico de lesão, é porque o cara normalmente tem alguma coisa melhor, né? Não tem um talento. Então, quando você colocou lá, você tirou a vaga de um outro guard ou de um outro center para botar o Ben Bart, porque o cara joga melhor. E a gente tinha o cara que foi draftado lá, que era center, possível center e guard, eu não lembro o nome do jogador agora, mas é um cara que foi... Não, acho que nem foi draftado, acho que ele era undrafted. Mas que o time parece que tinha gostado, ele fez o roster saindo do training camp, mas na hora que precisou de vaga, cortaram ele, e aí um outro time foi lá e pegou. E aí se perdeu esse cara, que é um cara que poderia ser para o futuro, para apostar um espaço de vaga do roster no Ben Bart, que toda hora tá machucado. Ele machucou, aí você ficou sem os dois, sem o Ben Bart e sem o jogador que veio do draft. Não é que eu sou contra essas apostas, todos os times acabam fazendo essas apostas, e o Ben Bart era baratinho, então nunca vai fazer essas apostas, não é isso. Mas tem que tomar cuidado, porque o 49ers, como tem muito problema de lesão, é um time que tem menos espaço para correr esse tipo de risco, né? É diferente de outros times, porque a questão que eu acredito é que a galera fala muito de jogador de vidro, tá? Eu odeio isso aí, porque ninguém que joga futebol americano é de vidro. Ninguém, porque, os caras estão como se tivesse numa batida de carro em todos os snaps, né? Então, ninguém de outros esportes aguentaria o que esses caras aguentam. Então, o jogador mais suscetível à lesão da NFL ainda é um Iron Man, na minha visão. Mas a característica de aguentar mais, né, de ser menos suscetível à lesão, é uma habilidade, né? É difícil da gente mensurar, mas ela é uma habilidade. Então, eu acho que a filosofia do time tem que partir para isso. Vamos começar a trabalhar com caras em que a gente acha que o risco de lesão é menor. Então, caras maiores, né? Caras mais fortes. Eu acho que talvez buscar um pouco mais disso, abrir um pouco mão da agilidade, porque o time inteiro trabalha assim. O Kittle é um dos menores tight ends que tem, fisicamente, por isso que ele é mais ágil e mais rápido, mas isso também te deixa mais suscetível à lesão. A nossa linha ofensiva sempre é menor, porque o Shanahan gosta do cara que é mais móvel para fazer o zone blocking, mas com isso eles são também mais suscetíveis à lesão. Então você vê que vai somando, nenhuma dessas causas ela é grave por si só, mas na hora que você soma pequenos riscos que você tem, acaba ficando um risco muito maior. Então, eu acho que tem que trocar, sim, o pessoal de treinamento e preparação, departamento médico, sabe como é que eles chamam, toda essa galera, mas tem que mudar muito também a filosofia do time, senão vai trocar coordenador, vai trocar assistente e vai continuar a mesma porcaria, como era no Special Teams, quando trocava coordenador e não trocava o tipo de jogador. Me estendi um pouquinho aqui, mas essa é uma pergunta mais eterna, né? Outra pergunta que temos aqui veio do Twitter, do Podniners. Abraço para os amigos do Podniners. A pergunta é: quem é maior na história dos 49ers? Colin Kaepernick, Jimmy Garoppolo ou Brock Purdy? E eu acho que essa pergunta é facílima de responder. Vou começar de baixo para cima. Colin Kaepernick, 4 vitórias nos playoffs, uma final de conferência que ele perdeu para o rival de divisão, o Seattle Seahawks, e um Super Bowl perdido. Aí você compara com o Garoppolo, é um currículo muito parecido. O Garoppolo ganhou 4 jogos de playoff também perdeu uma final de conferência para o rival de divisão, o Los Angeles Rams, e também perdeu um Super Bowl. Então, né, tá bem pau a pau os dois. Só que o Garoppolo perdeu o Super Bowl para o Kansas City Chiefs do Mahomes, né? E o Colin Kaepernick perdeu para o Ravens do freaking Joe Flacco. Porra, Joe Flacco não dá, galera. E assim, aquele time do Ravens, olhando nos rankings na época, em EPA, DVOA, o que você quiser, é um time pouco acima da média, né? Era muito abaixo do 49ers. Então, assim, é uma derrota muito mais, muito pior em relação a perder para o Chiefs, que era uma dinastia nascendo ali, né? E tinha muito cara de que era uma dinastia. Então, você perdeu de um time em 2012, o Kaepernick, que nunca mais fez nada, né? Nunca mais brigou
realmente, nunca mais chegou no Super Bowl. Perder para um time que chegou em, sei lá, 6, 7 finais de conferência seguidas, quase, e ganhou 3 Super Bowls, né? Então, acho que uma derrota muito mais justificada. E um agravante, o Kaepernick entrou num time que tinha acabado de disputar a final de conferência, né? Então, não era um time bom, e o Kaepernick chegou lá e elevou um pouquinho mais o time. E já o Garoppolo chegou num time que era 1-10, né? E transformou esse time. Aí depois ele se machucou em 2018, mas criou a esperança do time ir atrás de outros jogadores. E na primeira temporada dele, como titular, um time que não chegava aos playoffs há 4 anos, chegou direto no Super Bowl. Então acho que o feito do quanto ele levou o time é incomparável com o Kaepernick e até mais, né? Como eu falei, o time estava 1-10, era saco de pancada. E quando ele se machucou em 2018, o time foi 2-14. Então, assim, sem o Garoppolo nos 2 primeiros anos do Shanahan, ele ganhou 3 jogos e perdeu 24. Tem um cenário real, e não é impossível de imaginar, que se o 49ers não tivesse conseguido o Garoppolo, talvez o Kyle Shanahan não tivesse vingado como técnico dos 49ers. Hoje a gente tivesse numa realidade completamente diferente. Então, eu acho que o valor pro 49ers de hoje, do Garoppolo, é muito maior do que foi o do Kaepernick para a era do Jim Harbaugh. E aí eu deixei o Purdy por último, porque eu acho que o Purdy está claramente num outro patamar. Ele já tem 5 vitórias de playoff, ele perdeu uma final de conferência também, mas não foi para um rival de divisão. E ele nem jogou o jogo, né? Machucou no primeiro drive, então é um desconto muito maior. Também perdeu um Super Bowl, mas também foi para o Mahomes, então também tem um descontinho aí. E acho que a única coisa que pesa contra ele aí em relação aos outros dois é que ele foi humilhado pelos Seahawks agora, semana passada, nos playoffs, e nenhum dos outros dois tem uma derrota tão humilhante assim. Mas no cômputo geral, acho que o Purdy já é bem maior que os dois na história dos 49ers e ainda está escrevendo a história dele, né? Então ainda é mais longevo que os dois também e provavelmente vai acrescentar mais pontos positivos aí no currículo dele. Então, Purdy primeiro, Garoppolo em segundo, Kaepernick por último aí dos 3. Seguindo aqui, estamos com Matheus Wash, acho que do Twitter. Quantos anos você acha que esse elenco dos 49ers ainda tem chance de realizar o feito do Super Bowl? A gente sabe que uma hora o time vai perder todos esses grandes nomes e entra num processo de renovação, pelo menos até 2030. Eu não compro muito essa ideia de janela do Super Bowl, tá? Eu acho isso aí meio usado erroneamente, né? Quando você perde um quarterback, tá, você tá sem quarterback, é meio que você tá sem chance mesmo. Mas não é o caso do 49ers. Enquanto você tiver o Purdy aí operando em alto nível, você tá sempre próximo da janela do Super Bowl, dependendo do entorno que você conseguir montar. E a gente não precisa ir longe, né? O time que foi para o Super Bowl em 2019 tinha no ataque Garoppolo, Joe Staley e McGlinchey de tackles, Debo e Emmanuel Sanders de wide receivers. Nenhum desses caras está mais no time, né? Só sobrou o Kittle e o Juice no ataque. Na defesa, a gente tinha um miolo da linha defensiva com DJ Jones, Armstead, Buckner, Greenlaw de linebacker e o Richard Sherman e Jimmy Ward na secundária. Então só sobrou na defesa dos principais o Bosa e o Fred Warner. Então assim, do time inteiro de 2019 sobraram 4 jogadores, né? Então uma renovação completa aí, e o time ainda hoje é um contender de Super Bowl, né? Chegou no Super Bowl em 2023 e continua contender. Então não acho nada impossível daqui a 2 anos o 49ers ainda ser contender, mesmo tendo trocado jogadores, porque essa renovação que a gente fala acontece todo ano, ela é uma renovação constante, né? Tá sempre em 2 anos, quando você vai olhar, 30% do elenco já mudou, às vezes até mais, né? Isso para todos os times. Então é uma renovação o tempo inteiro com o carro rodando. Então, quantos anos o time ainda pode realizar esse feito? Eu acho que todo ano, por muito tempo, enquanto o time continuar conseguindo agregar bons jogadores ao elenco. Vai depender muito de acertar no draft. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos vídeos mais à frente, né? Acertar no draft não só bons jogadores, mas jogadores que façam diferença, ou via troca, né? Então a gente tem esses jogadores que fazem diferença hoje, vieram muito do draft, né? Dos primeiros drafts ainda do
do John Lynch e do Shanahan, então Kittle, o Bosa, o Fred Warner, né, são dos primeiros anos, mas a gente tem jogadores que eles conseguiram agregar aí via troca, que são game changers também. Então você tem o Trent Williams, você tem o Christian McCaffrey, né? Então a espinha dorsal do time aí de jogadores que fazem diferença foi sendo montada não só no draft, mas através de trocas, né? E você acertou a mão no Purdy, que foi um lance mais de sorte aí, se estendeu a sua possibilidade. Então, nos próximos anos, eles vão ter que continuar agregando alguns jogadores que fazem diferença, seja via troca, seja no draft. Enquanto eles conseguirem fazer isso, o time continua com a janela aberta. Né? Não acho que é uma coisa que para e agora entra em rebuild. Isso, não vejo isso acontecendo no curto prazo. Bom, e para fechar, última pergunta aqui também do Twitter, do Jaderson. LoveJJ49. Como que faz para ganhar um Super Bowl? Bom, aí só tem um jeito. Torce pro Chiefs e reza para pegar o 49ers no Super Bowl. FM Network.